Olá, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Porque os últimos dois programas eu estava falando muito baixinho, hein? Muito obrigada pela sua audiência. Você de Toronto, Santa Luzia, Porto Alegre, São Paulo, Marabá, Argentina, Manaus, Barreiras, muito obrigada por estarem conosco. Agora, 12 horas e 4 minutos, estamos em São Paulo, não está muito sol, mas o tempo está abafado, e minha convidada hoje, nossa entrevistada, é a Renata, e ela não é de São Paulo, ela é de uma cidade próxima. Eu quero agradecer muito você ter aceito o convite, e a gente vai falar tudo sobre consórcio, né, Rê? Se apresenta, por favor. Oi, Mara, tá me ouvindo? Bem. Ai, legal. Mara, primeiro eu quero agradecer o seu convite, é um prazer estar aqui falando com você. Boa tarde aos ouvintes, né? Muito legal, uma delícia esse convite de estar aqui falando na voz delas, né? Na rádio aí, número 1 das mulheres. Então, eu agradeço muito o convite, A viu? gente que agradece. E eu vou logo começar perguntando para você o que é consórcio. Vamos lá, né? O consórcio, ele é uma compra colaborativa, tá, Mara? O consórcio é aquela modalidade de compra baseada na união de pessoas, né? Sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. É um grupo, né, com a finalidade de formar aí uma poupança para uma aquisição de bens, móveis, imóveis ou serviços, tá? E essa formação desses grupos, ela é feita por uma administradora de consórcios, e ela é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Tá. A gente corre o risco, eu sei que lá no passado, algumas empresas de consórcio acabaram quebrando e as pessoas não reaveram, acho que está certo, os seus recursos. Eu sei que isso hoje mudou muito, porque ele é muito regulamentado. Eu estou certa no que eu estou falando? Está certa, Mara, mas aí é muito importante que o cliente, né, procure uma administradora de consórcio aí que seja autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Então, isso é extremamente importante, tá? A escolha da administradora de consórcio. Não vai comprando de qualquer um, de uma empresa que você não quer, tá, pessoal? É isso, né, Exatamente. Rê? Exatamente. Então, procura aí uma pessoa especializada e que trabalhe com uma administradora de consórcios autorizada, tá? Ok. E qualquer pessoa pode ter um consórcio? Qualquer pessoa pode ter um consórcio, tá? A idade mínima é de 18 anos, idade máxima para o consórcio de automóvel, 69 anos, e do imóvel, 64 anos, tá? Na administradora de consórcio que eu trabalho, ok? Mas qualquer pessoa pode, sim, comprar um consórcio, adquirir um consórcio. Essa questão da idade máxima, eu acho que é por conta do seguro, é isso, né? Que é como se fosse um financiamento. Exatamente. E o prazo, né, Mara? O consórcio, ele tem um prazo estendido aí, de imóvel, 200 meses. Então, tem essa data limite aí para ingressar no consórcio de imóvel. Para adquirir. E aí, eu vou lá, compro um consórcio, e como é que funciona? Eu vou lá pagando, pagando, quando que eu pego bem, quando que eu não posso pegar? Então, como que funciona o consórcio, né? O sistema de consórcio, o valor do bem ou serviço, ele vai ser diluído aí num prazo pré-determinado, tá? E todos os integrantes do grupo, eles vão contribuir ao longo desse período, mensalmente, né? E conforme o estipulado de um contrato, e a administradora os contempla, né? Por sorteio ou lance, com o crédito no valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos. Então, aí vai depender, o prazo vai depender do contrato que você fechou, tá?
Tá. Eu vou dar um exemplo, não é um exemplo de uma empresa, mas vamos pensar assim: 10 amigos, pessoal, para ficar claro como funciona. E, Renata, se eu estiver errada, me corrige. Ok. 10 pessoas resolvem, todo mês, ir num pacotinho e colocar R$ 100, todo mundo. Aí, naquele mês, faz o sorteio. Uma daquelas 10 pessoas vai levar aquele dinheiro que está no pacotinho, ou seja, R$ 1.000. No próximo mês, todo mundo vai lá e põe R$ 100 de novo, tem um outro sorteio excluindo quem já pegou o dinheiro e aquela pessoa pega aqueles R$ 1.000. É mais ou menos isso. Exatamente. Por isso que a gente fala que o consórcio é uma compra colaborativa, né? Entre as pessoas aí que se uniram, né, para fazer. A única observação, Mara, é que o cliente ele não vai receber em dinheiro, tá? Ele vai receber o bem que ele contratou O de bem, acordo com a né? modalidade que ele contratou. Se foi automóvel, automóvel, se foi imóvel, imóvel. Ele Tá. tem a possibilidade de receber em dinheiro, tá? Mas só no final, né, do prazo, A gente onde vai todos explicar. estejam contemplados, ou quando a cota dele já estiver quitada, tá? Tá. O Dinho de Nova Lima, gente, eu esqueci de falar para vocês que a gente adora responder perguntinhas. O WhatsApp da rádio é o 31 98308 5976. E o Dinho de Nova Lima, Minas Gerais, pergunta: consórcio pode ser considerado um investimento? Vamos lá. Fala você, depois eu falo. Depende, né? Pode ser considerado, sim, se você, como forma de aumento de patrimônio, tá? Hoje, por exemplo, se você já tem aí, se você tem um valor, você vai poder falar melhor do que eu. Se você tem hoje um valor aí investido, que seja aí como que eu vou dizer, que tenha uma rentabilidade aí Verdade. conservadora que seja, você vai ter um retorno aí de 1%, por exemplo. Então, a gente sempre fala que hoje, se o cliente tem 500 mil aplicado, ele vai estar rendendo aí, no mínimo, R$ 5.000, né? Então, por que eu vou descapitalizar esse dinheiro para comprar um imóvel? Então, você pode entrar no consórcio pagando parcelas que aí cabem no seu bolso, e para você antecipar, né, a sua contemplação, você pode entrar com lance, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que são estratégias que a gente usa para o cliente ser contemplado. Então, ele pode aí dar um lance de 50%, aí vai depender, obviamente, do andamento do grupo dele, do histórico de lance. E aí ele consegue desembolsar aí 50% desse valor e ser contemplado. Ou seja, é uma forma de você aumentar o seu patrimônio, né? Tá. Você compra o imóvel, aluga o imóvel, o próprio aluguel do imóvel pode pagar as parcelas do consórcio. Então, desta forma, podemos dizer que sim, tá? Tá. Dinho, fica comigo, a gente vai para um breve intervalo e na volta eu vou responder o que eu acho do consórcio, se ele é um investimento ou não, tá bom? Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Marabá, Nova Lima, Virgínia, Illinois, nos Estados Unidos, Indaiatuba, Campo Grande, Barreiras, Santa Fé, Cuiabá, Goiânia, Bento Gonçalves, Garibaldi, Salvador e tantas outras cidades que estão nos acompanhando. Dinho, eu quero dizer para você que eu, como educadora financeira, digo: junta o dinheiro e compra. Mas tem o ponto de vista da Renata, que é não descapitaliza, compra com uma parte do recurso, e se você tiver uma emergência, você tem um dinheiro guardado. Mas
Para mim, por princípio, junta o dinheiro e compra, tá? Mas eu sei que juntar dinheiro para comprar uma casa não é fácil. Muitas vezes a gente precisa parcelar, né? E a Ana Flávia perguntou se consórcio é confiável para procedimentos estéticos. Vamos lá, Rê. Mara, então, voltando e reforçando, né? A orientação é procurar uma administradora de consórcio confiável, autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, tá? Eu não sei em que sentido que ela pergunta se é confiável ou não, porque uma vez que ela contratou um consórcio de serviços, o serviço, na verdade, é de responsabilidade de quem ela contratou, né? Não será do consórcio. Então, do profissional, né? Exatamente. Então, resolvi fazer um procedimento estético e teve algum problema, ela não será o consórcio responsável por isso, sim o prestador, o profissional, o médico. Então, é importante aí esse conhecimento. Com quem você vai fazer o serviço, né? Exatamente. E olha, Ana Flávia, muita gente está fazendo consórcio para procedimento estético, tá? Então, eu acho que pode ser uma boa alternativa, né? Agora, eu comprei a carta, estou lá pagando todo mês. Como que eu vou pegar esse meu dinheirinho que está lá naquele pacote? Como funciona a contemplação? Vamos lá, Mara. Vou reforçar novamente. O consórcio ele tem como essência o planejamento, tá? Ótimo. Então, através do consórcio, existem 3 formas de você ser contemplado. Vou falar especificamente do imóvel, tá? Através do sorteio, né, que são todas as pessoas que vão participar, que participam do consórcio, elas contam aí com a mesma chance de serem contempladas, tá? Desde que não estejam com a parcela em atraso. Certo. Tá? Então, é extremamente importante que no dia do sorteio a parcela esteja em dia. Tá? Então, essa é uma maneira aí de ser contemplado, que é através dos sorteios, e eles ocorrem todos os meses durante as assembleias e são feitos pela Loteria Federal. Essa é uma forma da contemplação. Depois nós temos o lance livre, tá? O lance livre, que é uma participação aí daqueles que desejam agilizar o recebimento de sua carta de crédito. Então, ele vai avisar a administradora, né, sobre esse lance que ele deseja ofertar antes da realização da assembleia. Então, ele vai informar qual é o valor que ele deseja e será contemplado aquele que der o maior lance. Isso eu acho interessante falar que muitos me perguntam, mas e se eu der um lance e eu desistir? Não tem problema. O lance é só um desejo seu, tá? De ser contemplado. Se, de repente, você for contemplado e não, no momento, não tem condições de arcar com aquele lance, não tem problema. Nada vai acontecer, provavelmente o outro que deu o lance abaixo de você é contemplado e a sua vida no consórcio continua seguindo, tá? Uma outra forma é o lance fixo, tá? Também vai depender aí da administradora de consórcio que foi contratada. O lance fixo, ele funciona da seguinte forma, reúne aí todos os participantes que estão interessados em competir dando o mesmo valor de lance, tá? Então, aí vai depender da administradora qual aí o percentual. E eles participam de um sorteio. Ficou claro? Gente, se ficou dúvida, manda. Esse último exemplo que ela deu, todo mundo dá o mesmo valor de lance. Exatamente. Então, tem administradora aí que trabalha com 40, com 30, enfim. Você pode dar este lance, todo mundo que estiver interessado e participa de um sorteio, tá? Ou seja, ele tem mais possibilidades de ser contemplado do que o sorteio onde entra todos.
Certo. Ok? Então, esta é uma forma de lance, tá? Uma outra forma que o consórcio também trabalha é o lance embutido, tá, Mari? Muita gente também não entende, confunde, depende também da administradora se vai ter o lance embutido ou não. O lance embutido, na verdade, ele é muito utilizado nos consórcios imobiliários, tá? E ele é onde o cliente ele pode parte da carta dele para impulsionar o lance dele. Muitas vezes o cliente tem uma reserva e um recurso próprio, mas não suficiente para dar um lance. Então ele pode usar parte da carta dele para impulsionar esse lance, tá? Uma vez que ele foi contemplado usando esse lance embutido, vai ser deduzido da carta dele. Então, se ele tem uma carta de 50 mil, ele usou 5 mil da carta como lance embutido, ele vai só usar 45 mil. Exatamente. A grosso modo, né? Exatamente. Tá? Então, essas são as formas de lance no consórcio. E para a gente terminar esse bloco, tem que comprovar renda? Vai depender da administradora, né? Na administradora que eu trabalho, não, tá? Não é necessário envio de comprovante de renda, é feita uma pré-análise na entrada do cliente no consórcio. Mas eu não posso falar em nome de todas as administradoras. Então, volto a reforçar que eu acho extremamente importante, é o cliente procurar um profissional para tirar todas as dúvidas antes de fechar um contrato de consórcio. Exato. Natal chegou aqui com a gente, São Bernardo do Campo, fica com a gente vai falar mais sobre consórcios, porque é um produto realmente com alguns detalhes. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero começar perguntando para a Renata, que produtos eu posso comprar com o consórcio, além de casa, que a gente já falou? Vamos lá. Pode comprar, inclusive, Mara, eu acho importante reforçar que no consórcio de imóveis, a pessoa pode comprar uma residência, pode comprar um apartamento, pode comprar um terreno, pode reformar e pode construir, tá? Tá. Tem um consórcio de automóvel, que o cliente pode comprar tanto um automóvel, quanto moto, quanto jet ski, e tem o consórcio de serviços, tá? Que inclui o que a Ana Flávia falou para a gente de procedimento estético. Exatamente. Entraria no consórcio de serviço. Ótimo. Eu posso pegar o dinheiro quando terminar o contrato? Pode. Você pode pegar esse dinheiro, aliás, em dinheiro você só pode pegar depois que terminar o contrato, o prazo, e após o término do contrato, são 180 dias. Tá? Nesses 180 dias, o dinheiro é remunerado? Remunerado não, você diz... Por exemplo, a carta de crédito era de 100 mil, acabou o grupo, eu vou esperar 180 dias para receber. Nesse período é remunerado o dinheiro? Não. Rentabilizado, você está querendo dizer? Isso. Não, até o prazo do consórcio, sim. No prazo, após os 180 dias, não. Para retirada do dinheiro, não. Tá. Outra pergunta. Eu não tenho mais como pagar. Tá. Ai, Campinas entrou, hein? É sua cidade, né, Rê? Eu sou de Indaiatuba, pertinho de Campinas. Indaiatuba também sempre está com a gente. Mas, sempre. Vamos lá. Eu não tenho mais dinheiro para pagar o consórcio. Fiz um consórcio, estava empregado, passou 3 anos, por exemplo, eu não tenho mais dinheiro. Como eu faço para desistir? Bom, a primeira coisa é você entrar em contato com a administradora para tentar regularizar essas parcelas, tá?
Caso você não consiga regularizar essas parcelas e você tenha aí a necessidade de cancelar o seu contrato, você vai pagar uma multa, que isso já incide no contrato, tá? E aí vai depender de cada contrato. E a administradora, todo mês, faz um sorteio para a devolução do crédito também para os inadimplentes, tá? Em algum momento, você vai receber esse dinheiro que você pagou, né, deduzindo dessa multa, seja ele através de sorteio ou no final do grupo, né? No prazo aí, você contratou um consórcio de 200 meses, após os 200 meses, você tem esse crédito aí devolvido. Tá, então a gente tem um grupo dos pagantes e dentro daquele grupo tem um grupo dos que desistiram. Exatamente. Ah, que bom. Então você tem a chance de quem desistiu de receber o recurso antes do término daquele grupo, né? Exatamente, Mara. Todo mês é sorteado aí uma pessoa inadimplente. Uma pessoa por mês, ou depende também da administradora? Exatamente. Aliás, Mara, uma outra dica, né? É importante que o cliente busque aí informações de quantas pessoas tem no grupo, né? Porque às vezes você vê aí que tem grupos com 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, então, assim, isso também faz uma diferença na hora da contemplação, tá? Se quanto mais gente no grupo, menor a minha possibilidade de sorteio, de lance, de tudo, né? Exatamente. Tá, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E a pergunta que não quer calar. A pergunta de milhão. A pergunta do milhão, gente. Qual a diferença de consórcio e financiamento? Então, isso é extremamente importante, né? São modalidades amplamente divergentes, diferentes, né? Existem algumas diferenças. Vamos lá. No financiamento, o comprador ele vai contratar o crédito junto à instituição, né, financeira, para adquirir aquele bem de forma imediata, né, sobre o caráter aí de uma alienação. Então, esse é um ponto extremamente importante. E ele já passa aí a usufruir do bem que ele adquiriu. E, obviamente, que ele vai passar por uma análise, né, cadastral bastante criteriosa, acredito eu. Geralmente, o financiamento, ele precisa de entrada, que aí também varia de 10% a 30%, depende aí, né, da instituição financeira, e incide juros, né? Esse é o financiamento, tá? O consórcio, ele não incide juros. Essa é o ponto principal do consórcio, tá? Existe taxa de administração, mas não incide juros. Só que você não tem o bem de imediato, tá? Então, é extremamente importante entender o que o cliente precisa, né? Muitos clientes chegam para mim, eu quero fazer o consórcio, mas eu preciso pegar mês que vem. Não tenho como garantir isso, nem eu e nem ninguém. Né? Então, eu sempre procuro saber a necessidade do cliente. Então, de repente, olha, o consórcio não é o melhor produto para você neste momento, sim, né? Porque existe, sim, nós já falamos, estratégias para que você consiga ser contemplado mais rápido, mas eu não posso vender e garantir para o meu cliente que o mês que vem ele vai ser contemplado. Outra coisa que acontece muito, o cliente quer fazer um consórcio, precisa do bem rapidamente, mas ele não tem recurso próprio para dar lance. Então, ele não vai conseguir usar essa estratégia de lance, ele vai contar aí com o sorteio do consórcio.
Mas, se ele não tem um recurso próprio para dar lance, provavelmente ele também não tem recurso próprio para dar essa entrada no financiamento. Então, precisa entender o que o cliente quer, né? Qual é a necessidade dele, tá? Mais uma questão importante. No financiamento incide juros, né? E o cliente sabe quanto que ele vai pagar de parcelas, geralmente ele vai pagar 3 vezes mais o valor do bem. O consórcio não incide juros, porém, Mara, não são parcelas fixas, né? Anualmente, ela é atualizada, aí tem uma média, né, do anual do INCC, tá? Para imóvel, né? INCC e o IPCA, tá? Isso é interessante para o cliente, porque não só a parcela dele está sendo atualizada, mas também a carta de crédito está sendo atualizada, tá? Então, é importante ressaltar isso, tá? Ele sabe, obviamente, qual o valor que ele vai pagar, porque não tem consórcio, é o valor do bem mais a taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida quando tem, adesão no caso do consórcio de imóvel, mas anualmente ele tem essa correção, sim. Da carta. Isso. Tá certo. No automóvel também. No automóvel também. E no estético, eu não sei se tem. Provavelmente. Não, provavelmente tem atualização, tem tá? Eu não trabalho com consórcio de mas não vai ficar lá 2, 3, 4, 5 anos sem nenhuma atualização, não justifica, Sim. né? Isso. Pessoal, fica com a gente, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Recife, Rio de Janeiro, Mantena, Minas Gerais, Lagoa do Itaenga, em Pernambuco. Muito obrigada. E se você gostou do assunto e quer rever desde o início, se você chegou agora, esse programa ele vai para o YouTube da rádio. Lá tem muita coisa bacana, não só do Mara Descomplica, mas das minhas colegas. Cada dia a gente tem um programa espetacular aqui na rádio. Vai lá, se inscreve no YouTube, Rádio na Voz Delas, e acompanha toda a grade que a gente tem aqui na rádio. E eu quero perguntar para a Renata como ela trabalha, o que ela faz, quem ela atende. Conta para a gente, Rê. Mara, vamos lá. Renata tem uma corretora de seguros, tá? Aqui em Indaiatuba, chama Vamos Corretora de Seguros. Eu estou no mercado de seguros há mais de 15 anos, tive aí uma experiência dentro de seguradora, trabalhamos aí com todos os ramos de seguros, e muito forte com o consórcio, tá? Ele vem crescendo cada vez mais a procura, principalmente agora, né, com esse aumento na taxa de juros. Então, a gente tem aí, hoje, essa modalidade de compra, né, programada, como nós já falamos aqui, e eu sempre valorizo muito o atendimento, então preciso ouvir o cliente para saber exatamente o que ele quer, o que ele precisa, porque eu acho que a venda tem que ser extremamente transparente. Então, fica aí, se alguém quiser saber mais, né, Mara, sobre o consórcio, porque o que nós falamos aqui é bem, né, pouco ainda, mas eu fico aí à disposição. Onde que a gente te encontra? Conta pra gente. Você me encontra, posso passar meu contato, celular? Claro. Então, o celular, né, 1997404864, e estou no Instagram, né, o meu Instagram pessoal é Renata Cristina Pontello, onde eu posto algumas coisas sobre consórcio, e o Instagram da minha corretora, que é Vamos Corretora de Seguros. Pessoal, depois eu coloco nos meus stories
o contato da Renata, tá bom? E marco ela na rede dela pessoal e da empresa, tá? Isso, Mara, acho que fica mais E fácil. daí você pode tirar dúvida, alguma coisa que não ficou claro, ou que a gente não falou, porque é aquilo, é um produto que tem bastante detalhe e precisa entender exatamente o que você precisa, senão talvez você faça uma compra errada. Exatamente. Não E é? essa não é a nossa intenção, nem de vender algo que não atenda o cliente, muito menos que o cliente tenha aí uma frustração. Exato. E para quem não conhece ainda o meu perfil no Instagram, é @Mara Descomplica. Lá tem muita dica sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. E eu trabalho com mentoria, consultoria, como quem já me acompanha sabe disso, né? E também, Renata, não tem fronteira, né? Você atende de qualquer lugar, né? Sim, sem problema algum, não tem fronteira. Não tem fronteira. Hoje, com essa tecnologia aí, nos aproximou mais aí de pessoas que a gente não tinha tanto acesso, né? Certo, exato. Eu Então, mas mesma tenho um cliente agora, Renata, na Romênia, olha que um bacana, brasileiro que mora lá. Nossa, muito legal, não tem fronteira. Não tem muito legal, fronteira. exatamente, não tem fronteiras. É. Eu queria te perguntar o que é uma assembleia? Você citou algumas vezes aí, o que é uma assembleia quando a gente fala de consórcio? Assembleia no consórcio, Mara, é a reunião, né, dos integrantes, é um encontro que é preparado para que os membros do grupo, né, saibam como anda o negócio, né, e para a realização dos lances e sorteios. Isso é uma assembleia. E eu posso ir na assembleia se eu quiser? Pode. Você pode ir na assembleia, você pode acompanhar a assembleia. Então, o É bastante consórcio transparente. é transparente, sim, Isso é desde bom. que você encontre aí, escolha uma boa administradora. Adoro, É exato. para ser transparente, então é importante que o cliente saiba disso. Ele consegue acompanhar o histórico de lance dele, do grupo dele, tudo pelo app, Mara. Então, Tá. é extremamente transparente. Legal. Eu quero te perguntar, é regulamentado, né, como se fosse um banco? Exatamente. Pelo Banco Central. Ele Ah, é pelo Banco Central regulamentado. também, tá. E a última pergunta que eu quero te fazer: eu posso comprar um carro ou uma casa com 2 cartas de crédito? Pode, Mara, não tem limite para cartas de crédito, tá? O que você não pode é comprar uma carta de crédito de automóvel e usar essa carta de crédito para imóvel e vice-versa, tá? Tá. Mas você pode adquirir várias cartas de crédito de imóvel, várias cartas de crédito de automóvel, não tem problema algum. Aliás, isso é uma das formas, né, que a gente precisa aí que eu presto consultoria, porque muitas vezes é interessante o cliente fazer uma carta de crédito, às vezes é interessante ele fazer várias cartas de crédito. Por exemplo, numa situação de compra de carta de imóvel, ele pode fazer várias cartas de crédito. Porém, uma carta às vezes não é suficiente, né? Uma carta contemplada não é suficiente para ele adquirir o bem. Então, ele precisa que todas as cartas estejam contempladas, porque o bem ficará alienado à administradora, tá? Então, precisa aí entender qual é a necessidade do cliente de dividir as cartas de crédito ou não. Pessoal, acho que o que ficou claro hoje aqui, com a nossa conversa com a Renata, é que não tem certo, não tem errado, tem o que é bom para você neste momento. Muitas vezes você já quer comprar uma casa e morar agora, e não dá para ser o consórcio, precisa planejar. Então, procure um profissional competente que possa te explicar todos os detalhes, não é isso, Renata? Exatamente, Mara, essa é a indicação, né? Porque quando chega alguém me falando, consórcio, não é legal, enfim, eu sempre procuro saber o porquê, né? De repente não Exato, foi explicado, então não se torna aí o produto adequado para o cliente naquele momento. exatamente. E eu quero agradecer, Renata, por você ter aceito o nosso convite, acho que foi
super esclarecedor. Quem tiver dúvida, gente, pode perguntar ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram, ou no da Renata, Renata Cristina Pontello, e a gente está 24 horas no ar, né, Rê? Com certeza, Mara. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui falando na rádio, na voz delas. Eu fiquei muito feliz e agradeço demais o convite, viu? E fico à Obrigada. disposição. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Meio-dia eu estou de volta. Obrigada, @Mara Descomplica.